Mensagem dia 10/4 de 1998. A cruz do amor. A morte foi o sacrifício para o meu santo filho. Foi a única maneira de resgatar todo aquele que crê no seu poder de misericórdia, dando a sua própria vida pelos injustiçados, os mais fracos nesta terra. Se não fosse esse seu sacrifício, nenhum homem poderia entrar no céu. Vejam, meus filhinhos, o que vocês estão fazendo, rezando e fazendo vigília, é para vocês mesmos e por aqueles que não sabem nem agradecer a água que bebem. A maioria da humanidade esqueceu que hoje foi o dia mais triste que houve na Terra. O próprio Criador e Salvador ter que passar pela morte por amor a seus filhos. Mas nem todos reconheceram esse sacrifício. Eu, Maria, mãe do Filho de Deus, pus-me ao seu lado desde a hora em que o anjo anunciou que eu seria a mulher escolhida para ser o primeiro sacrário aqui na terra, do rei mais ilustre entre todos os homens. Mas tão logo que ele nasceu, foi dito por Simeão que um punhal iria atravessar o meu coração. A dor que meu filho sofreu na cruz, a minha não foi igual, mas a sua agonia, pregado na cruz, embaixo de seus pés, sentia eu a mesma coisa. Foi uma dor que mexeu com todo o meu corpo, vendo seu precioso sangue derramado na terra. Sangue esse dado por mim, por amor a vocês, meus filhinhos. Esta é a cruz do amor, e não as que usam no peito para servir de enfeite. Maria, Rainha da Paz. Mensagem do dia de ontem, dia 10 de abril de 1998. A cruz do amor. A morte foi o sacrifício para meu santo filho. Se não fosse esse seu sacrifício, nenhum homem poderia entrar no céu. Mas a maioria da humanidade esqueceu que hoje foi o dia mais triste que houve na Terra. A gente sabe, infelizmente, que tem muitas pessoas que não valorizam esse dia que é tão santo. E eu vou contar o que eu senti ontem, que eu também não esperava. Até essa semana a gente estava conversando aqui em casa que tinha que se confessar. E eu falei para a Kátia, minha irmã, eu não estou com... Assim, eu não estava... tipo árida, assim, seca, não tinha vontade de me confessar nada. Eu não estava com muita devoção essa semana, não sei, não estava sentindo vontade de confessar. Mas graças a Deus eu consegui confessar quinta-feira. E ontem, quando eu fui fazer o canto da Verônica, eu também não estava com vontade de chorar. Não esperava que ia chorar, eu nunca chorei. Até já cantei esse canto na semana que o pai estava bem mal aqui em casa, doente, né? Ele passou mal aquela Semana Santa e eu cantei, não deu vontade de chorar. Mas ontem, quando eu comecei a cantar, eu quero tentar explicar, porque é difícil explicar um sentimento da gente. Eu não vi nada, eu só sentia. Eu sentia, mas é a mesma coisa que eu estivesse vendo. Muita gente chorando, naquela hora que Jesus estava sofrendo. E ele, quando eu desenrolava o pano e eu vi o olho dele, eu nunca vi ele tão triste. Todas as vezes que eu já cantei essa música, e ontem não é que eu tenha visto ele assim, com esses olhos que eu tenho, mas é um sentimento. É como se eu estivesse vendo ele. Ele estava muito triste mesmo, uma tristeza que eu nunca tinha visto ele assim. Nunca tinha sentido ele assim. E nesse sentimento que eu estava vendo, assim, eu via ele desse jeito, assim, muito sofrido, e eu não escutei, mas eu sentia, como se ele falasse assim, malvados, tanto que eu fiz por vocês, e agora vocês proíbem meus filhos de vir até mim. E ele estava muito triste, porque tinha muita gente chorando, porque não podia participar da Semana Santa. E ele estava muito sentido por isso, porque é um dia muito santo. Muitas pessoas não valorizam esse dia. O pai sempre falou para nós, ele aprendeu da avó, que esse dia é muito santo, muito, muito santo.
não é uma memória assim, uma lembrança. Não, tudo que ele passou na Sexta-feira Santa, naquele dia no Calvário, ele passou ontem de novo. Como a gente aprendeu na Santa Missa, ele renova a paixão, ele morre no altar todos os dias. E na Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa, acontece tudo de novo. Então esse dia a gente deve ter muito respeito por esse dia e tentar consolar o máximo possível, porque ele sofre pelo desprezo das pessoas. Muitos não valorizam esse dia. Eu mesmo estava seca, eu não tinha vontade de chorar. A gente resolve a sacra, participou da cerimônia, tudo, e eu não tinha... A gente tem até, assim, às vezes raiva da gente, porque a gente ouvindo todo aquele sofrimento que ele passou e não sai uma lágrima da gente. Para ver como a gente está assim, eu não entendo, às vezes é seco, né? E Deus sofrendo aquilo tudo ali por nós. Então foi isso que eu senti. É como se eu estivesse vendo, mas eu tinha que acabar. Também muita gente não entende assim, por que não parou de cantar então, né? Mas não é uma música, simplesmente uma música, é uma oração. E tem que ser feito 3 vezes, porque 3 vezes, é uma oração, é muito importante. E diz que é o canto de Verônica, mas aquelas palavras ali que está em latim, é o próprio Deus que está falando. Ó vós, homens, que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à minha. É Deus que está falando. Para a gente olhar para Ele, para a gente meditar no seu sofrimento. Ninguém sofreu como Ele. Então eu tinha que terminar. Eu pensei que não ia aguentar, sinceramente. Eu nunca chorei tanto, até ficou um pouco inchado. Meu olho aqui não desincha e doeu a noite toda, esse olho doeu. Daí pesquisou, tipo uma inflamação que deu no olho. Mas eu, sinceramente, eu não esperava aquilo. Eu estava, como eu disse, estava seca essa semana. Até para confessar foi difícil para mim. Eu não tinha devoção nenhuma. E ontem, quando eu comecei a cantar, eu via muita gente chorando. Por não participar, não poder estar beijando Jesus na cruz. E ele, quando eu olhei nos olhos dele, eu via muita tristeza. Muita tristeza mesmo por não ter os seus filhos perto, aqui para beijar o crucifixo. Olha que a Nossa Senhora fala aqui. A sua agonia pregado na cruz, embaixo dos seus pés, sentia eu a mesma coisa. Foi uma dor que mexeu com todo o meu corpo. Quem somos nós para sentir um pouquinho da dor de Deus, né? Mas como a dor dele é muita, então ele deixa que a gente sinta um pouquinho para aliviar o sofrimento dele. E eu acho que foi isso que eu senti e muita gente sentiu ontem. Piedade pelo que estão fazendo com Deus. Como a gente está falando aqui em casa há algum tempo, o carnaval deixaram passar. A doença aqui no Brasil já está desde janeiro. E o carnaval foi muito festejado pelo diabo. E agora a Semana Santa, a Semana da Paixão, a semana que toda a igreja celebra e todos os fiéis devotos adoram a cruz, foi proibida, foi banida. Então, o que a gente deve fazer é consolar, tentar o máximo consolar o coração de Jesus que está sofrendo, sim. Mas tudo isso tem que se cumprir. A gente também deve se conformar. Tentar consolar a Deus, ficar mais próximo dele possível, mas se conformar que isso tem que se cumprir. Como disse o Zeca, se isso não se cumprisse, ele não estaria tão perto. Tudo vai se cumprir. A gente tem que ter fé e tentar consolar o máximo a Deus. Ficar perto dele o máximo possível.